Estamos ao vivo. Tentar assistir por aqui. Vamos ver o que tá. Se vai ficar assim, beleza. E já tem uma pessoa assistindo. Já, mas não sou eu, não. Não? Não. Peraí. Gente. Agora tá. Agora entrei. Mas, compartilhar. Compartilhar agora. Olá. Estou assistindo. A Viviane entrou. Oi, Vi. Tudo bem? Carlinhos, Davi. Agora sim, o que tá aparecendo. Boa noite, meu povo. Boa noite pra minha irmã. Beijo pra todos vocês. Ó, o Toninho também tá por aqui. Oi, Toninho. Boa noite. Toninho Papa. Gente boa. Olha a Branca. Oi, Branca. Tudo bem? Legal. Minha irmã já participando aqui do chat. Vamos chegando, pessoal. Hoje é a última live sobre o livro Fuja do Alzheimer, agora mesmo. Dá para vocês aproveitarem essas orientações finais. Dá para fazer perguntas. Então vamos lá. Dani Barzon, boa noite. Boa Dani. noite, Dani. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui na nossa live. A Dani sempre participando com a gente desde o início, né? Sim. A Dani, a Branca. Sim. Sempre com a gente. Muito Pessoal bom. chegando aqui, muito bem. E a Branca sempre manda lambejos aí pra Charlotte, pra Ritinha. Legal. Elas estão por aí. A Charlotte tá lá em casa, não quer vir não, porque a Ritinha enche muito o saco dela. A Ritinha entra que hora que quer. E assim vai. Mas O importante é que as duas estão ajeitando. bem, né? Sim. Elas vão encontrar ainda um meio termo. A gente saiu ontem para passear com as duas, né? E durante o passeio elas se deram super bem, né? A Ritinha tinha mais coisas para fazer e para explorar do que ficar tentando encher o saco da Charlotte. Então as duas foram super bem no passeio. É isso aí. Rebeca entrou. Boa noite, Rebeca. Boa noite. Eu acho que A Ana Moraes querida. também, Boa noite, Ana. dando parabéns pra gente e botando os emojis aqui dos cachorrinhos. Obrigado. Ana. Eu acho que a gente já pode começar a falar, né? O Toninho Papa dizendo que a Ritinha dá trabalho, hein? Bastante. Mas ela também dá bastante alegria, Muito né? mais alegria do que trabalho. Mas dá trabalho, sim. Filhotinho, né? Não tem jeito. Então tá, pessoal. Eu vou começar, então. Hoje é a última live a respeito do livro. Então, Fuja do Alzheimer agora mesmo. Editora Viseu. É um livro que está fazendo um sucesso significativo. É um livro que está vendendo muito no Brasil todo. Eu confesso a vocês que desde quando ele foi publicado, não se passa um dia em que esse livro não é discutido na clínica, no dia a dia, com os meus pacientes, e mensagens que chegam de diferentes partes do Brasil.
Então, realmente é muito gratificante ver os resultados desse livro, as consequências desse livro. E, é claro, né, o objetivo foi fazer para vocês, o objetivo realmente é fazer com que a saúde cerebral de vocês melhore. E o que eu tento fazer, principalmente aí até agora no projeto SED, é trazer evidências científicas para vocês, porque o mundo científico já sabe o que fazer para reduzir demais o risco de demência. Até 60% dos casos pode ser reduzido. De 10 pessoas que nós conhecemos com Alzheimer, 6 não teriam a doença se tivessem seguido as normas, as diretrizes que nós temos nesse livro aqui. Tá? Então, o objetivo do projeto SED, do livro, é passar essas evidências científicas com um linguajar acessível para vocês. Infelizmente, nós fazemos um trabalho de formiguinha aqui, né? Os meus pacientes, esses vão bem porque realmente eu cobro a necessidade da mudança do estilo de vida, e na clínica eu tenho realmente resultados muito bons mesmo, a ponto de me deixar realmente muito animado, muito estimulado. Em relação, né, ao projeto SED em si, muita gente segue, né, mas algumas pessoas não. Então o objetivo é passar essas boas informações, e o pouco que vocês absorverem já vai fazer diferença, já vai ajudar. Né? Nós temos exemplos formidáveis, como a da Catarina, que está dando boa noite para a gente. Catarina, que é a minha paciente modelo, é aquela que realmente fez tudo muito certo e hoje tem uma qualidade de vida muito boa, tem uma saúde ali próxima da perfeição, e nós gostaríamos que todos fossem como a Catarina, mas é difícil porque tem que haver realmente uma mudança de estilo de vida muito forte, muito importante, e para isso tem que ter uma motivação muito significativa, né? Mas enfim, esse é o nosso trabalho, meu e da Érica, passar essas informações para vocês e esperar que vocês consigam captar o máximo possível. Hoje então a gente vai falar do capítulo 22, então vai ser a última live. Eu vou falar um pouquinho sobre o protocolo de prevenção. O ideal era que vocês tivessem as perguntas nessa fase para a gente já poder tirar todas as dúvidas. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui. E o principal recado desse livro são dois, basicamente. O primeiro é que não tem tratamento efetivo para a doença de Alzheimer. Na imprensa leiga, diariamente, nós ouvimos ali algumas reportagens, a maior parte reportagens muito irresponsáveis, falando de curas, de coisas que não tem o menor sentido, com proteína de choque tóxico, células-tronco, coisas desse nível, né? Recentemente, um anticorpo monoclonal começou a ser utilizado com alguns resultados promissores até, mas a gente sabe que não é cura. Né? Talvez altere um pouquinho a evolução da doença, mas é um remédio muito caro e tem muitos riscos. Então, infelizmente, a doença, uma vez que ela começa, infelizmente, ela tem uma evolução progressiva. A evolução inexorável, que é aquela coisa assustadora de saber que vai piorar a cada dia. Bom, então, já que é assim, o outro recado que eu preciso dar para vocês é que, felizmente, a ciência, nas últimas décadas, avançou muito, mostrando que é possível fazer uma prevenção contra a doença de Alzheimer, contra as demências de maneira geral. E o livro mostra isso em detalhes, o que fazer e por que fazer isso, né? Então, nesse último capítulo aqui, eu explico as bases do projeto SED, a importância de cada uma das letras, né? Então o sono
Hoje a gente sabe muito bem que dormir menos que 6 horas por noite já é suficiente para ir acumulando toxina no cérebro e aumentando o risco de doença de Alzheimer. Então, um sono de qualidade é fundamental. Então, no livro nós temos aqui em detalhes as medidas de higiene do sono, tentar dormir bem. Às vezes, só com as medidas de higiene do sono, o sono ganha qualidade. Muitas vezes não é necessária a utilização de medicamentos para dormir, né? Então, primeiro, a gente tenta a mudança do estilo de vida. Mas o fato é que um sono adequado é fundamental. Nos vídeos eu tenho mostrado os riscos. Por exemplo, a apneia obstrutiva do sono pode ser um grande problema para a parte de metabolismo cerebral. Quem tem apneia obstrutiva do sono tem que buscar tratamento, porque vai haver consequências de médio e longo prazo. Quem tem insônia tem que buscar tratamento, tem que identificar fatores que impeçam o sono de qualidade e buscar o tratamento adequado. Existem patologias específicas do sono que podem ser bem tratadas pelo neurologista, como a síndrome das pernas inquietas, que é uma sensação ruim nas pernas que leva à necessidade de movimentá-las, e isso atrapalha o sono. Ou a pessoa que tem sonambulismo, ou distúrbio comportamental do sono REM, que são aqueles sonhos que viram realidade no momento. O indivíduo sonha que está brigando com uma onça, ele está brigando, ele está se movimentando. Então, o companheiro ou a companheira de cama reclama desses movimentos anormais, ou a pessoa tem uma mioclonia do sono que atrapalha muito o sono, enfim. Existem múltiplas doenças do sono que vão interferir com a saúde cerebral e aumentar o risco de neurodegeneração. E todas são tratáveis. Então, no livro a gente fala exatamente como fazer a higiene do sono, né? As dicas estão todas no livro. A importância do exercício físico. Exercício físico, se nós fôssemos escolher um único fator protetor, é lógico que todos têm a sua importância, mas se fosse para escolhermos apenas um, o exercício físico seria o mais neuroprotetor. Então, a atividade física é fundamental. A gente discutiu muito isso aqui, né? De preferência que se faça pelo menos 150 minutos por semana de um exercício de intensidade moderada. Pode ser uma caminhada um pouquinho mais forte. Melhor ainda é quando se associa atividade física aeróbica, que pode ser a caminhada, com exercício de força, uma academia, e alongamento, que aí no Pilates esse alongamento é muito bem feito. Quando a gente faz a associação desses 3 tipos de exercício, vamos conseguir então um resultado muito melhor em termos de prevenção. Em relação à alimentação, então a gente fica aqui batendo no açúcar o tempo todo, né? Nós temos que reduzir açúcar. Muitos pesquisadores de renome já querem classificar a doença de Alzheimer como diabetes tipo 3, tamanho a importância do açúcar para a destruição dos neurônios. A importância do açúcar para inflamar o organismo. Isso a gente está falando aqui só a respeito de cérebro, mas o açúcar ele faz uma destruição orgânica muito, mas muito severa. A redução da farinha branca, que tem alto índice glicêmico, a redução do trigo por causa do glúten, o trigo modificado geneticamente. Então, a alimentação adequada é muito importante, né? A gente falou muito aqui sobre a dieta do Mediterrâneo, ou a dieta DASH, que são dietas que comprovadamente reduzem o risco de doença de Alzheimer. Então é aquela dieta rica em fibras, verduras, legumes, frutas, rica em grãos integrais, rica em gorduras boas, como azeite de oliva extra virgem, como as castanhas, como os peixes gordurosos. É muito importante a gente sempre salientar a importância da ingestão de água em grande quantidade. A água realmente funciona como um remédio.
A água melhora o metabolismo, a água deixa o organismo todo hidratado, isso melhora muito a função cerebral, até mesmo a parte cognitiva. Alguém bem hidratado, que seja portador de uma enxaqueca, por exemplo, certamente vai ter menos dor. Então, tomar muita água é fundamental. A dieta, então, a alimentação é fundamental. E depois a gente falou muito aqui sobre o estresse, sobre o gerenciamento do estresse. Fundamental, importante, porque o estresse crônico e não combatido, ele está relacionado ao aumento constante de substâncias no organismo que são maléficas para a função cerebral. O estresse crônico ele acaba certamente contribuindo para o declínio cognitivo. E aí no livro a gente discute como combater esse estresse, né? As técnicas de meditação, contato com a natureza, tempo para diversão, encarar os problemas de uma forma sempre positiva, enfim. Nós temos tudo aqui nesse livro, tudo de forma resumida e tudo de forma muito, mas muito bem colocada no sentido de botar na prática, fazer no seu dia a dia. E aí vocês vão vendo, né? Então, nesse último capítulo, eu coloco aqui 5 passos básicos para a saúde cerebral. Aí, antes de falar desses passos, para a gente terminar, meu amor, tem uns boa noites aí? Sim, eu tem tô falando muito hoje. Tá chegando aqui, mas o assunto é importante. Ó, a Franciele Rodrigues está dando boa noite pra gente. A Rebeca Lopes também, que inclusive faz até uma pergunta, vou deixar para depois. Lúcia Keiko tá sempre com a gente e hoje não podia ser diferente, né, Lúcia? Ó, a Almira Amaral ó, acabou de escrever aqui no chat boa noite pra gente. A Catarina Miuk, ó, o Miltinho tá assistindo também aqui Miltinho. a nossa live. A Wilneide Quintaneiro. A nossa vizinha. Ô, Wilneide! Vamos gritar daqui. Oi, boa noite, vizinha! Ela é esposa do grande Claudemir Piscinato, grande doutor Claudemir Piscinato, médico brilhante. E a Rebeca Lopes, que eu já havia mencionado aqui, Toninho Papa. Ou seja, o pessoal tá aqui prestando atenção. Não posso deixar também de mandar um abraço pro pessoal que assiste sempre a live depois. Né? Tem muita gente que não consegue assistir no momento em que ela acontece ao vivo e depois volta aí nos nossos perfis, né? Ou então vai lá no YouTube e assiste a live. Então, muito obrigada por esse carinho também de vocês. Maravilha. A Silvana Vrena entrou acabou agora. de entrar. Boa noite, que bom, Silvana. boa noite, Silvana. Então aí eu vou falar aqui rapidinho, nesse capítulo, né, nesse capítulo final aqui, eu falo sobre os 5 passos básicos para que a gente tenha uma saúde cerebral. Poderia até ter colocado 6, tá? Mas como eu discuto muito sobre o sono, eu acho que essa parte do sono vocês já sabem que precisam dormir bem. E seguindo esses 5 passos, o sono vai melhorar como consequência. Mas eu coloco primeiro a importância da concentração plena no agora. Né, o viver o momento, o foco naquilo que se está fazendo. Algo que parece simples, mas nem sempre é. Principalmente para as pessoas que têm transtorno de ansiedade ou transtorno de déficit de atenção, viver o agora é muito difícil. E em algumas situações da vida em que há muito estresse, muita sobrecarga no dia a dia, às vezes a gente acaba fazendo uma coisa já pensando na outra. Isso é muito ruim. Então eu sempre digo para os meus pacientes, e escrevo aqui no livro, eu dou algumas dicas, mas é uma questão de treinamento. É você se concentrar plenamente naquilo que você estiver fazendo, no momento em que você estiver fazendo. É uma coisa de cada vez bem feita. Isso é uma forma de treinar uma área importante do cérebro, que é o córtex pré-frontal à esquerda, que é a área relacionada à concentração. Mas quando você melhora essa área de tanto treinar, se concentrar no agora, muitas coisas melhoram. Por exemplo, a ansiedade vai melhorar. É uma questão de prática no dia a dia. Então, concentração plena no agora é muito importante. O passo 2, tão importante quanto o primeiro, é a prática da atividade física. Isso eu sempre falo,
Meus pacientes são cobrados o tempo todo. Por quê? Porque se existisse um remédio que melhorasse a saúde cardiocirculatória, melhorasse a saúde respiratória, melhorasse a função de rim, melhorasse a parte de absorção de cálcio pelos ossos, fortalecesse a musculatura e melhorasse o cérebro na parte circulatória, na parte estrutural como um todo, melhorasse os níveis de serotonina, dopamina, fator neurotrófico derivado do cérebro, todas as substâncias relacionadas à saúde cerebral. Imagina se eu dissesse para vocês, ó, tem um remédio que faz tudo isso. Vocês tomariam? Certamente. O único remédio que faz tudo isso que eu citei agora é a atividade física. Então, realmente, não tem como a gente ficar sedentário, né? Mesmo quem tem as incapacidades físicas, converse com o seu médico, porque alguma coisa sempre a gente consegue fazer. Sempre tem alguma parte do corpo que você vai poder movimentar de forma repetitiva. Então, isso é um detalhe muito, mas muito importante mesmo. Caiu um papelzinho aqui, deixa eu pegar, senão a Ritinha pega primeiro. Ela tá distraída, bem distraída. Então, atividade física é o passo 2 para que a gente tenha ali uma saúde cerebral importante. O terceiro passo, que eu e a Érica a gente sempre repete, é desenvolver a capacidade de observar as coisas belas, simples e positivas da vida. A vida ela é muito corriqueira, muito rotineira. Raramente acontecem coisas grandiosas nas nossas vidas. Não é assim, né? Então, a gente tem que aprender a aproveitar e a ampliar coisas pequenas, coisas simples. O fato da gente estar com saúde, o fato da gente poder se locomover para lá e para cá, o fato da gente conseguir sentir cheiros bons de uma comida gostosa, o fato da gente estar com a família, o fato da gente estar brincando com o nosso cachorrinho. A gente precisa aprender a ampliar a sensação de bem-estar com essas coisas simples, porque as coisas grandiosas, elas acontecem raramente, né? Claro que a gente luta no dia a dia para alcançar aqueles objetivos maiores. Ótimo, é isso mesmo. Mas a gente tem que se divertir no caminho até alcançar essas coisas, né? Então, eu, por exemplo, eu trabalho... Quando eu escrevi esse livro teve bons resultados. Mas o que mais me importou foi o tanto que eu aprendi e que eu me diverti durante o período em que eu escrevi. Eu não tive a menor pressa de que ele ficasse pronto. Eu fui fazendo da melhor maneira possível, do jeito que eu gostava, sem nenhum tipo de pressão sobre mim mesmo. Então, essa é a forma da gente se divertir no caminho até a gente atingir o objetivo. É lógico que se a gente atinge um objetivo legal, isso traz uma satisfação muito grande, ótimo. Mas a gente precisa aprender a valorizar as coisas mais simples, as coisas mais básicas da vida. Bom, quarto passo é desenvolver sempre uma postura desafiadora diante dos problemas. Então, no meu quinto livro, que é o Estresse, o Destruidor de Vidas, eu falo sobre o trabalho da doutora Elizabeth Blackburn, que é a ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina de 2007, e ela mostrou que as pessoas que têm uma postura desafiadora diante dos problemas, que tem ali o problema, bom, o problema está ali, eu vou achar o melhor jeito de resolver, sem ficar me lamentando, né, sem ficar de cabeça baixa. Então essas pessoas que têm essa atitude mais proativa para resolver os problemas, acabam tendo um telômero maior, que é uma estrutura que fica ali na ponta dos cromossomos e que tem relação com regeneração celular. Quanto maior o tamanho dos telômeros, maior o tempo de vida, menor a chance de ficar doente. Então, ela mostrou pra gente que se você tem um problema, tem que encarar. Encarar sempre de uma forma bastante desafiadora. Isso traz energia do que você ter um problema e simplesmente
ficar reclamando sobre ele para todo mundo, botando culpa nos outros. Não, você tem que resolver, então vamos lá. Essa é a postura desafiadora, orientada pela doutora Elizabeth Blackburn, ganhadora do Prêmio Nobel. Eu falei 2007, não, 2009 ela ganhou o Prêmio Nobel. E o quinto passo, que eu particularmente acho muito importante, é o interesse pela meditação. A meditação ela é uma coisa que a princípio pode parecer um pouco complexa, a gente acaba melhorando com a prática. A princípio é muito difícil de fazer, mas se a gente insistir, há uma melhora com a prática, né? A Catarina que está nos assistindo é um exemplo, ela conseguiu muita coisa boa em termos de saúde, evoluindo na meditação. Ou então o contato com a natureza, a respiração consciente, prática da yoga, tudo isso ajuda, é uma forma de relaxamento cerebral. A mente ela não pode ficar inquieta o tempo todo, nós precisamos, de vez em quando, abrandar essa hiperatividade mental para uma forma de relaxamento. O cérebro, eventualmente, ele precisa de tempo relaxando, ele não pode estar sempre ali em atividade, pensando e querendo resolver problemas e remoendo coisas do passado, preocupado com coisas do futuro. Então isso é uma forma de gasto de energia e é um gasto bastante ineficiente, porque a mente inquieta, a mente hiperativa, tem mais dificuldade para encontrar, inclusive, solução para os problemas. Então, esse interesse pelo relaxamento, pela meditação, pode fazer uma diferença muito grande. E por último, mas não menos importante, é o fato da gente entender a importância do intestino para a nossa saúde cerebral. A importância da gente ter uma flora intestinal adequada. Isso a gente consegue através de bons alimentos, a gente consegue através de bastante água, de educação física. Quando você faz atividade física, você melhora o microbioma intestinal, o uso de probióticos. Então, conversar com o seu médico, vale a pena usar probiótico? Realmente vale a pena. E aí, existem vários no mercado, seu médico vai escolher um de qualidade boa. Então, hoje não tem mais como a gente se afastar da ideia dessa conexão do intestino com o cérebro. Todo neurologista atualizado está precisando estudar intestino, porque ali se forma, por exemplo, 90% ou mais da serotonina produzida no organismo, muito da dopamina produzida, né? Então, um microbioma bem ajustado, ele auxilia na produção de vitaminas importantes para a função cerebral, na parte hormonal, na parte imunológica, que é a parte de defesa do organismo. Então, ter um bom intestino, uma boa flora intestinal, vai fazer diferença na saúde cerebral. Então é isso. E aqui a gente vai colocando todos os detalhes de como melhorar a saúde do seu cérebro e dessa forma reduzir de forma muito significativa a chance de desenvolver a doença de Alzheimer. É isso. Bom, meu amor, bastante interação aqui no chat hoje. Legal. Ó, o Gerson Rodrigues, ele entrou agora há pouco. Gerson, pai do Mateuzinho, Isso. Lateral direito do Corinthians. Pois é, e ele pergunta como resolver as coisas sem estresse. Tem jeito, Gerson. Porque, problema todo mundo tem, não adianta. Né? No consultório eu vejo pessoas com problemas absurdos e pessoas com problemas menores. E muitas vezes essas pessoas com os problemas muito grandes são as que gerenciam melhor. A gente precisa entender que a vida é cheia de problemas e nunca vai terminar. Quando a gente resolve um, vem outro. O mais preparado, o menos infeliz é aquele que conseguir gerenciar os problemas. A gente resolve um de cada vez, com calma,
né? Não fica sofrendo antecipadamente com aquilo que pode acontecer, não fica remoendo coisas do passado que a gente não consegue resolver porque já passaram. Então a concentração plena no agora é um bom meio da gente gerenciar estresse, né? E essa capacidade de resolver uma coisa de cada vez com calma, com serenidade, fica muito mais fácil se você praticar a meditação, por exemplo. Se você é um bom meditador, você consegue desenvolver o córtex pré-frontal à esquerda. Então, mesmo quando você estiver diante dos piores problemas, certamente você vai conseguir gerenciar. Vida de médico é um problema, assim, em termos de pressão. Eu levei anos para aprender a gerenciar isso. Então, tem um determinado momento no consultório que eu estou atrasado, às vezes 1 hora, 2 horas, eu tenho um paciente grave no hospital, eu tenho que ir lá para ver, tem um outro colega meu médico que está pedindo uma avaliação e tudo ali no meu celular. E tem um paciente na minha frente, eu estou atendendo. Antigamente eu ficava desesperado, eu não sabia se eu largava o paciente ali, saía correndo, se eu olhava o celular. Não, aí com o tempo eu aprendi que é o agora. Então aquele paciente que está na minha frente é a coisa que mais me importa. Aliás, é a única coisa que me importa, eu estou pleno ali. Na hora que eu terminar aquele paciente, aí eu vou lá para a UTI, vou ver meu paciente, aí eu vou me concentrar plenamente naquele paciente. Então uma coisa de cada vez. Assim eu aprendi a ter uma vida muito, mas muito melhor. Aprendi isso com o tempo. A meditação, a princípio, não era algo que eu conseguisse fazer com boa qualidade. Depois isso foi melhorando e hoje eu consigo meditar, por exemplo, pedalando. Eu pedalo só me concentrando no pedal. Virou uma espécie de meditação também. Então, todo mundo consegue, porque a vida de ninguém é fácil, né? Eu pego pacientes ali que vêm com uma fraquezinha na perna, uma pessoa de 45 anos, cheia de vida, trabalhadora, aí você vai investigar, é uma esclerose lateral amiotrófica. Puxa, então tem pouco tempo de vida, não tem tratamento. Isso é problema, né? Aí a pessoa olha e fala, pô, mas eu tenho família, eu tenho uma carreira, como é que eu faço? Quanto tempo de vida eu tenho? Não, você tem talvez 1 ano, 1 ano e meio de vida. Isso é problema. E olha que eu vejo algumas pessoas que conseguem gerenciar até isso, né? E vejo outros que têm pouca coisa, tem lá uma dorzinha de cabeça eventual, uma enxaqueca, e transforma aquilo ali num problema enorme, né? Porque a capacidade do ser humano de amplificar problemas é uma coisa espantosa. Se tem um probleminha desse tamanho, você transforma ele num tamanho enorme. Agora, as coisas boas que ficam acontecendo o tempo todo, essa a gente dá um valorzinho desse tamanho. Então, a gente tem que inverter isso, começar a amplificar as coisas boas, por mais pequenas que elas sejam. E as coisas ruins a gente vai gerenciando. É assim que se vive melhor. Bom, o assunto estresse, ele rende, né? A Wilneide mesmo dizendo que para ela o mais difícil de gerenciar realmente é o estresse, desses 5 pontos que você colocou. Ela compartilha com a gente aqui, por exemplo, que ela tem os pais com demência e ela revela o quanto isso é difícil, o quanto é difícil lidar com eles nesta fase. E aí ela diz que começou a fazer yoga e isso tem ajudado muito, principalmente no cuidado com os pais. Legal, isso aí mesmo. No início parece que não vai fazer diferença, mas se você insistir, em pouco tempo realmente muda a sua vida, né? A Catarina que eu citei, ela faz tudo muito direitinho, mas eu acho que o que mais auxiliou na melhora incrível que ela teve foi a meditação. Bem, aqui o Marcelo Gino faz um comentário. Ele diz que tem um problema. Ele vai fazer 55 anos na semana que vem. Ó, já vamos deixar aqui os nossos parabéns com antecipação para o Marcelo, né? E ele diz que está numa luta constante entre o cérebro e o físico. Um acha que ele tem 25 anos e quer que ele treine, né? E o outro dói em tudo. Então ele vive esse dilema aí, nosso né? problema em comum, né, Marcelo? Do físico e o cérebro que não. O Marcelo, ele está sendo modesto. O Marcelo pedala muito. O Marcelo foi um grande jogador de futebol. Nós jogamos juntos, né, Marcelo? O Marcelo jogou no Atlético Paranaense.
E ele pedala demais. É que quando a gente quer voltar a jogar futebol, Marcelo, aí não dá. Você viu o nosso último jogo lá, né? Eu mesmo nem peguei na bola. Então a gente perde algumas capacidades, mas ganha outras. Então o seu cérebro certamente é muito superior àquele cérebro que você tinha quando tinha 20, 25 anos. E eu acho que o meu também, mas a nossa parte física ela muda. Mas a gente consegue certamente se manter ativo fisicamente. Eu sei que você está indo muito bem, pedala bastante. Você é modesto, é um cara brilhante. Bom, a Rebeca Lopes está participando e ela disse que é pré-diabética. Ela gostaria de saber o que ela pode fazer para diminuir, já que você coloca no livro, né, que o diabetes ele também é um problema. Sim. Na questão eu fiz um vídeo esses dias sobre uma pesquisa mostrando que pré-diabetes aumenta muito o risco de doença de Alzheimer, né? Então, quem tem pré-diabetes precisa mudar o estilo de vida, precisa seguir o projeto SED, tem que fazer atividade física, tem que largar o açúcar e a farinha branca, comer verdura, legume e fruta, né? Tem que gerenciar bem o estresse. Então, entra tudo naquilo que a gente fala aqui no projeto SED. Se você seguir, que é algo para certamente melhorar a saúde cerebral, mas também vai melhorar muito essa situação de pré-diabetes. Ó, o Mauro Nicastro está participando, dando boa noite pra gente, disse que começou a acompanhar aqui as lives. Que legal, seja bem-vindo, viu, Mauro? Mauro é um exemplo de determinação, de garra, né? O Mauro teve uns problemas graves de saúde recentemente e ele é um guerreiro, ele não desiste, ele continua firme e vai vencer a batalha. É um cara fantástico. Vamos ver aqui que o Gerson Rodrigues disse, ó, doutor, você chega no 5.0, nosso corpo dói em tudo. O que fazer para eliminar essas dores? Bom, primeiro, Gerson, tem que buscar a causa das dores, né? Porque às vezes é alguma coisa articular, alguma coisa muscular, né? Então tem que buscar as causas. Agora, o fato é que tudo que é pró-inflamatório na vida aumenta as dores. Então, se a gente tem uma artrose ali na coluna, no quadril, bom, tá ali, a artrose vai doer de vez em quando, mas tem uma forma de fazer piorar muito essa dor. É comer doce, tomar um refrigerante, comer um bolinho, comer um pãozinho, comer arroz branco, né? Agora, eu posso fazer o contrário, eu posso diminuir essas dores de forma significativa, mesmo sem resolver a artrose. Como? Eu vou comer mais verdura, legume, fruta, vou comer as gorduras boas, eu vou evitar aquelas coisas que eu falei, do açúcar. Então, tem como a gente ter uma vida anti-inflamatória. Isso reduz demais as dores de maneira geral. Muito bem, então é isso. O pessoal participando. Hoje a Wilneide participou bastante, compartilhou muita coisa legal aqui com a gente. Ela tá dizendo assim, ó, que todo problema tem uma lição para o nosso crescimento, e é verdade, né? Sim, sim. Ó, a Yolanda Zampar participando. A tia Yolanda, sim, né? O Toninho Papa comentando, né, que isto é problema, né? Doenças e mortes. O restante são situações. Perfeito, Toninho. E o Toninho é um cara, eu conheço ele há pouco tempo, eu acompanho a esposa dele, mas eu já notei isso. Ele é muito inteligente e ele sabe gerenciar problema. Eu acho isso muito legal, porque é isso mesmo. O duro é quando você recebe a notícia de que você tem uma doença que é incurável, que você tem pouco tempo de vida, ou o seu filho, né? Eu vejo, né? Eu tenho uma paciente muito querida que o filho dela tem uma doença neoplásica grave, um menininho de 15 anos e que tem uma expectativa de vida aí de no máximo 2, se a quimioterapia der certo. Isso é problema, né? Isso é problema. Agora o negócio de dinheiro, o negócio de briga política, negócio de essas coisas, as picuinhas a gente gerencia. Até porque se a gente não gerenciar bem esses problemas, a gente vai ficar doente. Maiores, vai ficar doente. Eu tenho tantos pacientes, eu tenho 30 anos de neurologia e eu tenho pacientes que eu acompanho há todo esse tempo. E eu já aprendi isso muito bem. Aquela pessoa que é lamentadora, que reclama de tudo, que põe culpa nos outros do problema dela. Essas pessoas desenvolvem doenças graves. Essas pessoas desenvolvem câncer, gente. Eu vi isso muitas e muitas vezes.
Por outro lado, eu vejo pessoas que têm até ali um problema mais sério, mas é uma pessoa otimista, uma pessoa que consegue, como a Yuneide falou, sempre buscando um lado positivo de crescimento dentro daquele problema, uma pessoa que encara os problemas, não é meu, não ficar botando a culpa no outro, eu tô assim porque o fulano fez isso, né? O meu marido, ele me faz sofrer, o meu filho me faz... Não, aí quando as pessoas ficam procurando motivo nos outros para ter a própria tristeza, isso é uma garantia de ficar doente. A força, eu sempre digo isso, a força está dentro de você, né? Quem vai ter o poder de ter uma vida legal ou não é você, né? Você pode absorver todos os problemas do mundo e aí ter uma vida ruim, ou você pode observar, às vezes você até vai ajudar num ou outro problema, mas sem absorver, né? Gostar de você, olhar para o seu corpo e falar, pô, esse aqui é meu templo, isso aqui tem que ser bem cuidado, eu só tenho esse, então por que eu vou tomar um refrigerante? Porque eu quero me destruir, né? Por que eu vou ser sedentário e deixar minha barriguinha crescer? Porra, eu tô abandonando o meu templo, o meu corpo. E aí vai querer achar felicidade nas coisas de fora e não acha, gente. Se você quiser ter momentos felizes, é você que tem que achar. É o seu cérebro que tem que amplificar as situações. E não depender dos outros, da atitude dos outros, como os outros vão te tratar, o que os outros acham de você. Meu filho não faz o que eu quero. Pô, a gente mal consegue controlar a nossa vida. Como é que nós vamos controlar a vida de uma outra pessoa? Então, se a sua felicidade estiver baseada no comportamento dos outros, você está fadado à infelicidade. Agora, se a sua felicidade estiver baseada no seu comportamento, no seu cuidado com o seu corpo e com a sua mente, então a felicidade vem e você é responsável por ela. Ninguém vai conseguir tirar de você. Silvana Vrena participando, dizendo que ama as nossas lives e que elas são muito didáticas. Obrigado, Silvana. Muito obrigado. Olha só, a Rebeca Lopes dizendo que está aprendendo muito com você, agradece pela atenção. Obrigado, Rebeca. Muito bem. Eu acho que é isso, né, gente? Foi a última live do livro. Então, quem não tem, eu acho que a maior parte de vocês já tem. Então, o livro Fuja do Alzheimer agora mesmo, editora Viseu, isso dá para comprar pela Amazon, isso dá para comprar pelo site das Americanas. No meu consultório tem também com desconto. E leiam, porque realmente aqui tem muitas dicas para que você tenha uma saúde cerebral muito melhor e para que você consiga fugir do Alzheimer agora mesmo, né? Aí agora a gente não vai ter esse compromisso da live a princípio, né? A cada 15 dias, a gente vai esperar um tempo. Mas a gente sempre avisa vocês. Sim, a gente vai avisando, né? De vez em quando vai ter um tema aí mais específico que chame mais a atenção, aí a gente avisa vocês e vai começar então a ter mais vídeos, a gente está investindo mais em vídeos ali educativos, vídeos rápidos, vídeos curtos, onde vocês possam aprender sem ter que ficar aqui, né, 1 hora conversando e ouvindo a conversa, né? E, é lógico, alguns gostam, outros nem tanto. Mas a gente vai fazer, de vez em quando, a gente vai fazer, por exemplo, em relação aos animaizinhos e saúde cerebral, tem muito artigo legal sobre isso. Muitos pacientes me pedem para fazer uma live sobre fibromialgia, eu acho importante a gente fazer, mesmo porque eu vou apresentar um trabalho na Itália em junho próximo sobre fibromialgia e neuromodulação. Então a gente vai avisando vocês. Projeto Sede segue, tá certo? Isso aí, pessoal. Para quem ficou aqui com a gente até agora, mas antes, deixa eu ver, a Rebeca Lopes tá perguntando sobre o livro, para adquirir, então, qual o livro, valor. Rebeca, a gente tem lá no consultório, é só falar com a Andréia e o preço é inferior ao preço que você paga na Amazon, por exemplo, porque aí não tem frete, né? Eu não sei exatamente, eu acho que são R$50, me parece.
Agora, quando a gente compra pela Amazon, aí sobe, tá vendendo acho que a 70 e ainda paga frete. Mas os Número que eu do tenho, telefone lá para as pessoas mandarem uma mensaginha para Andréia é perguntar um sobre WhatsApp. o livro. Isso. 4330554277. Pronto. A Catarina Miuk se despedindo, diz que é muito grata a você pelas orientações, que deve a saúde dela a você e que ela quer dizer que ela simplesmente segue as orientações. Obrigado, Catarina. Catarina é muito querida mesmo. Deixa eu ver aqui, ó, tinha outros comentários aqui também, pessoal se despedindo, escrevendo gratidão. Deixa eu ver, a Márcia Cristina Gasparino, sempre muito enriquecedora assistir suas lives. Márcia, legal. Então, e é isso. Isso aí, bem, pessoal. Gente. Obrigada para quem ficou com a gente até aqui durante, né, essas lives, em especial para falar sobre o livro Fuja do Alzheimer agora mesmo. Lembrando que o livro ele é muito mais completo. Sim, e sem contar que a leitura já é um exercício estimulante, prazeroso e poderoso para cuidar do nosso cérebro. É isso aí. Então é Valeu, isso. pessoal. Beijão para todos vocês. Valeu, gente. Beijo. Tchau. Até mais.